que tão logo seja possível a mãe possa sair com as amigas, o pai possa sair com os amigos. A gente defende que isso aconteça. Só que não pode só um ter esse privilégio e o outro não, né? As coisas precisam ser combinadas. E especialmente no primeiro mês, gente. O primeiro mês é muito caótico. Então, você manter a rotina de quando não existia uma criança no primeiro mês, necessariamente você está sobrecarregando a outra pessoa. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar, em homenagem ao Dia dos Pais, que é amanhã, sobre o filme Papai é Pop. A gente não tinha visto esse filme ainda, escolhemos porque era o Lázaro Ramos e que grata surpresa. Se você é pai, se você convive com um pai, por favor, pare para assistir esse filme. O enredo é maravilhoso e é um enredo que reflete o que a grandíssima maioria das pessoas vive em casa, né? A história de um homem que não quer ser pai, meio que quer, e aí tem uma gravidez ali não planejada. E, de repente, ele tem muitas dificuldades para se adaptar com a paternidade, reproduzindo um monte de estereótipo que existe por aí, principalmente relacionados ao convívio com a esposa, que é a personagem da Paula Oliveira. Então, primeira coisa, né? A gente já começa com a maternidade, os pais da personagem da Paula Oliveira, acho que é a Elisa, o nome dela, são extremamente críticos. Dão zero suporte pra eles. Sim. E ao longo de todo o filme a gente percebe que ela não tem como contar. A mãe diz um monte de coisa, o pai dela humilha o personagem do Lázaro Ramos, dizendo que ele não vai conseguir bancar uma família e tal. E aí a mãe do Lázaro Ramos é uma personagem maravilhosa, né? Então, assim, geralmente o que a gente fala é que a sogra da mulher, né, a mãe do homem, tende a ser a pior no relacionamento, e no filme eles trazem esse contraponto que eu achei muito interessante. É uma personagem ótima, é uma personagem que não passa a mão na cabeça do filho, mas ao mesmo tempo tá ali disposta a ajudar, tá disposta a respeitar todas as decisões da nora, né, e cuida da criança, respeitando tudo que ela coloca como ordem ali, né. Então, ponto positivo pra mãe do personagem do Lázaro Ramos, né. Isso. Então, assim que a neném nasce, a gente tem é Tom, né? O nome dele. Acho que é. Com muita dificuldade de assumir o papel, de fato, de participar das coisas. Participar do cuidado com o neném, participar do cuidado da casa, do cuidado da esposa dele, porque a mulher, depois que ela tem filho, ela precisa, assim, de cuidado, gente. Se a sua mulher tá grávida, se alguém que você conhece e é próximo está grávida, dá uma pesquisada sobre o puerpério, sobre o pós-parto, pra você entender o que acontece com a mulher, tanto no corpo dela como na parte emocional, a parte mental, pra você saber como ajudar, como dar suporte, como ser útil. Sim. E não inconveniente. Sim. Porque já tem tantos inconvenientes nesse período que você não precisa ser mais um. Mas se você é o marido, se você é o pai da criança, principalmente, porque você vai estar 24 horas por dia ali, supondo que vocês morem juntos, né? Então, por que não fazer algum esforço, pelo menos, pra poder fazer a sua parte? Porque não é ajuda. Sim, né? Você não vai ajudar, você vai participar. Exatamente. E essa questão do puerpério é importante a gente pensar que não é frescura, não é nada, é porque tá... Não. É gestar uma criança, alimentar uma criança por 9 meses, é extremamente cansativo e existem muitas mudanças no corpo. E uma das coisas que ele fala, e que é muito comum a gente ouvir homens falando, a minha esposa não voltou da sala de parto, né? A minha esposa, ela sumiu. Ela. Gente, isso é das coisas mais cruéis que pode ser dita pra uma mulher que tá ali. O puerpério, pra vocês terem ideia, ele dura em torno de 2 anos. O que a gente quer dizer com isso? Existem alterações hormonais no corpo feminino, né? No corpo da mulher que teve filho, durante 2 anos. Apenas 2 anos depois, mais ou menos, é que esse corpo volta ao normal, ao seu funcionamento normal. Então, uma mulher ouvir do marido, da pessoa que ama, da pessoa com que ela está, né, planejando um futuro,
que a mulher dele não existe mais, é muito doloroso, é muito cruel, né? E esse discurso é endossado pelo amigo. A gente tem um personagem no filme, que é um personagem horroroso, mas é o personagem que todo mundo tem, é o amigo que todo mundo tem, é o amigo que põe pilha, é o amigo que é o pai de Instagram, né? E depois, no final do filme, o personagem do Lázaro Ramos vai me dizer isso, que é o cara que acha que, se você for ficar com um filho, você vai ser babá do seu filho. Não, você vai ser pai, né? Pai tem que cuidar da criança. É o cara que o amigo pede, né? Você é pai, eu não tô conseguindo fazer a minha filha parar de chorar. E aí ele vai e ele resolve beber com o cara em vez de cuidar da criança efetivamente. Porque ele não sabe. Simplesmente ele tem filho, mas ele nunca cuidou do filho dele. Então, não seja esse amigo. E se você tiver um amigo como esse, talvez seja o momento de se afastar. Ou fazer o que o personagem do Tom faz, né, no final, que é dar-lhe uma boa realidade. Tipo, você é um pai de Instagram, você não tá fazendo o que você deveria fazer como pai. E ele repara, né, ele assume isso no final. Exato. Na última conversa deles, ele reconhece que realmente ele era pai só de vez em quando, assim. Que quando dava ruim, ele entregava pra mãe e é isso. Exato, né? Então tem muito esse personagem aí que a gente vê muito na vida real. E tem uma outra fala desse amigo, que é quando ele vira pro Tom e fala: deu BO, entrega na mão da mãe que já sabe o que fazer de fábrica. E não é assim, gente. Por mais que a gente tenha falado que a mulher sofre, sim, alterações hormonais, ela se prepara pra gestar o neném, pra poder cuidar e tudo, não tem manual de instrução. Você nasce uma criança, nasce uma mãe, sabe aquela fala? E nasce uma culpa, enfim, mas nasce uma mãe. Você vai nascer um pai também. Pois é, a mãe também aprende a cuidar da criança na prática, aprende ali. O que a gente tem aqui na nossa sociedade é que as mulheres cuidam das crianças no geral, então muitas mulheres vão cuidando de sobrinhos, de primos e tal, então elas vão praticando ao longo da vida, e os homens não, e aí quando nasce o próprio filho, tem suas diferenças, obviamente, mas já tem uma prática pelo menos da parte de trocar fralda, de dar, de mamar, não sei o que e tudo. Mas não é porque a mulher nasce sabendo ser mãe e cuidar de criança. É porque a gente tem uma criação que favorece isso. Mas ninguém sabe ser pai, ninguém sabe ser mãe, ninguém nasce sabendo. Esqueçam isso, de que a mãe sabe. O pai também pode saber. Ele só precisa participar e se interessar. Sim, e fazer a parte dele. Exatamente. Isso. E hoje em dia o que a gente mais tem é informação por aí. Tudo bem, tem que filtrar. Tem. Mas, né? Vai nas consultas, vai no pediatra, participa, conversa com a mãe, conversa com a avó, conversa com a tia, com a prima, com a mulher que seja. Sim. Então, aprenda, sabe? Exato. E aí, uma outra coisa que o filme retrata é um discurso muito comum dos homens de ela tá sendo muito exigente, né? O Tom reclama muito disso. Ela tá sendo muito exigente. Eu já tô fazendo demais. E isso também é uma coisa, de modo geral, os homens costumam reclamar das mulheres toda vez que são cobrados para fazer alguma coisa. E a gente já falou disso em outro momento, mas vale repensar aqui. Faz sentido que homens da nossa geração se sintam cobrados, mesmo já fazendo alguma coisa. Porque quando eles pegam de espelho as gerações anteriores, os homens faziam ainda menos. Então, há uma dissonância do ponto de partida, né, das expectativas. Os homens acham que estão fazendo muito porque fazem mais do que as gerações anteriores, e as mulheres continuam percebendo que, apesar de fazerem mais que os seus pais, eles ainda estão muito aquém daquilo que precisa ser feito. Especialmente quando a gente está falando do cuidado com uma criança. E é exatamente esse o discurso que o Tom, que é o personagem do Lázaro Ramos, ele traz. De que ela é muito exigente, nada do que ele faz está certo. E aí deriva disso duas coisas, né? Uma, a conversa que ele tem com o próprio pai, que é uma conversa que vira a chave dele. E uma conversa que ele tem com a mãe quando ele diz que ele quer desistir da paternidade. Porque ele não é bom pai, então ele quer desistir. Assim, os homens têm o privilégio de poder desistir da paternidade. Infelizmente, no nosso país, a grande maioria, existe um número absurdo de pessoas que não têm pai, né? Que os pais desistiram da paternidade. Muitos porque não se importavam, outros talvez até pelo tom de se acharem incompetentes. Mas as mulheres, elas não podem desistir da maternidade. E a mãe dele fala uma coisa muito importante, que é a ideia de isso não é um videogame. Você teve uma filha. Isso não é um videogame, você não pode desistir. Você precisa ir lá e cuidar da sua filha.
né? Então ela traz pra ele esse senso de responsabilidade. Ainda que ele esteja ali se sentindo incompetente, ele tá indo pelo caminho mais fácil, que é desistir, que é deixar todo o trabalho na mão da mãe e não fazer nada, e não cuidar da filha, em vez de parar, pensar, se dedicar, criar estratégias, que é o que depois ele faz, né? E o outro ponto que eu falei, que é a questão da conversa com o pai dele. Sim. É impressionante, porque o pai dele fala exatamente as mesmas coisas que ele fala, que ele pensa, né? Que ele fala com a mãe. Que a Elisa tá sendo muito exigente, que ele tá sendo injustiçado. E aí o pai dele fala que ficou meio que de saco cheio. E por isso que ele foi embora. E ele tem uma frase que ele fala que é: eu não posso parar minha vida pra cuidar dessa criança. Aí o pai fala exatamente essa frase. E aí é quando ele se dá conta que, tipo, peraí. Opa. E ele foi abandonado pelo pai, só porque a gente acabou não falando isso. Ele acaba reencontrando o pai ele já nem nesse sabia momento da quem vida. era. O pai ele descobre nesse momento. E calma aí, né? Eu não posso parar a minha vida pra cuidar dessa criança, mas então quem pode? Porque se você é pai e você não vai parar a sua vida pra cuidar da criança, quem vai? Restou a mãe, né? Sozinha. Exato. Porque tem uma criança que precisa de cuidado. Ela né? vai continuar existindo. Independente se você vai parar a sua vida ou não, ela vai continuar existindo. Exato. Então, é necessário sim, quando uma criança nasce, os pais precisam fazer ajustes. Os pais precisam mudar a rotina, precisam mudar a dinâmica. Tudo muda. É inevitável. Não dá. Foi o que a gente estava falando agora há pouco, né? Da mulher. Ah, minha mulher mudou muito. Não tem como não mudar, gente. É uma criança. É um cuidado que você tem que ter. É um... Completamente diferente. É uma preocupação, é um tudo completamente diferente. Né? Então, a gente tem, por exemplo, se você tem uma rotina em que você... Que nem ele tinha. Ele sai do trabalho, ele vai pra happy hour, ele vai pro futebol com os amigos. Não dá pra ficar fazendo isso toda semana. Porque tem alguém que tem que cuidar da criança. Especialmente quando a criança é menor, né? Sim. Assim, a gente super defende que os pais, tão logo seja possível, os pais e as mães, né? Tenham momentos livres. A gente sabe Sim. que isso é bom pro funcionamento de todo mundo. Então, ter ali um momentinho de folga, que seja, sei lá, uma pessoa ficar com a criança 1 hora pra mãe tomar um banho com calma, tomar um café com calma. Né? Que tão logo seja possível, a mãe possa sair com as amigas, o pai possa sair com os amigos. A gente defende que isso aconteça. Só que não pode só um ter esse privilégio e o outro não. Né? As coisas precisam ser combinadas. E especialmente no primeiro mês, gente. O primeiro mês é muito caótico. Então, você manter a rotina de quando não existia uma criança no primeiro mês, necessariamente você está sobrecarregando a outra pessoa. Não existe outra possibilidade. Você está sobrecarregando outra pessoa. Agora, quando passam os meses, né, a criança ali, até os 6 meses é muito complicado, mas depois dos 6 meses a rotina vai mudando e aí ter essa coisa, não, tem que jogar o futebol, beleza, joga o futebol. Mas aí a mãe também tem que ter um momento dela para que o casal continue de maneira saudável e a criança não fique desamparada, porque tem uma criança que precisa de todo o cuidado possível, né? Ela não consegue se virar e a gente não pode deixar isso passar batido. Vale lembrar que quando a gente tá falando aqui desse cuidado, né, com as crianças, a gente não tá falando só de trocar a fralda e dar comida não, tá, gente? A gente tá falando de interagir e estimular. Crianças precisam ser estimuladas. Não adianta você pegar, igual tem uma cena no filme que ele quer trabalhar, mas tá cuidando dela. Ele bota ela numa cadeirinha e vai virar de costas pra trabalhar. Ela fica fazendo vários barulhinhos, ela chora... Porque ela não vai conseguir se entreter sozinha. É um nenenzinho, um recém-nascido. Então, precisa de contato visual, precisa que fale, precisa que brinque, precisa que estimule. Porque crianças também não estimuladas vão ter problemas mais pra frente. Exatamente. Tá? Esse assunto é pra outro vídeo, mas é só pra deixar claro. Mas, enfim, o estímulo é fundamental para o desenvolvimento cognitivo da criança. Exatamente. Né? E o último ponto é a questão do... Quando ele fica desempregado, né? Que ele não conta. E aí tem uma coisa muito interessante, porque ao longo do filme ele vai... Depois dessa conversa com o pai, ele se dá conta que ele não quer ser o pai que ele teve, né? Ou seja, não ter pai. E aí ele vai aprendendo, exatamente como a mãe, aprendendo como se virar e como cuidar da criança. E aí, por conta disso, ele começa a ter problemas no trabalho. Porque a grande maioria das mulheres tem problemas no trabalho, né? Ter um filho atrapalha a carreira acadêmica de muitas mulheres. E aí, no filme,
Ele tem a carreira atrapalhada, né? Porque ele tá separado da mãe da menina, né? Por uma boa parte do desenvolvimento dela. Eles estão separados. E ele, então, quando ela tá com ele e ela tá doente, é ele que se responsabiliza pra levar no médico. Que é o que deveria acontecer sempre, né? Porque a mãe também trabalha. E aí ele vai tendo problemas no trabalho até que ele é demitido. Então, tadinho dele que foi demitido. Eu acho que é um problema que a gente tem enquanto sociedade que não consegue entender o funcionamento do cuidado de uma criança, né? Mas ele também ficava jogando no meio do trabalho, né? Mas ele jogava antes, e antes ele não foi demitido. É verdade. Quando ele tava jogando, ele não tinha problemas. Quando ele passou a chegar atrasado porque ele tava tendo a filha, cuidando da filha, ele passa a ter problemas. O que mostra mais uma questão da nossa intolerância enquanto sociedade com o cuidado de uma criança. E aí ele é demitido e ele resolve não contar pra ela, porque aí nesse passo eles já estão juntos, né? Eles estão voltando a ficar juntos. E ele resolve não contar pra personagem da Paula Oliveira. Legal? Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso porque... Primeiro que ele tava falando de ser injustiçado e ele foi completamente injusto. Porque uma vez que ele esconde isso dela, ela não tem como também tomar providências. Então, gente, aqui a gente fala de quebra de confiança. A gente tá falando de um risco pra família como um todo. Ele já tinha as 2 crianças, né? Quando isso aconteceu? Não. Ainda não. Ainda não. Enfim, eles têm uma filha. Se a esposa dele não sabe que ele está desempregado, como que ela vai readequar os gastos? Como que eles vão se juntar pra pensar em como resolver esse problema? E aí, no final, ele ainda compra um carro, sabe? Tudo bem, as coisas deram certo. Ele conseguiu lá os trabalhos dele. Ele vendeu o livro, né? O canal dele começou a ganhar dinheiro. Só que não é sempre que isso vai acontecer. E, no final, ela descobriu por outra pessoa que ele estava desempregado. E isso quebra... Como eu falei, quebra a confiança. E é uma coisa muito séria. Sim. A gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de sobrevivência, a gente tá falando de manter uma qualidade de vida. Sim, exatamente. Bom, é filme, né? Tudo deu certo. Depois eles nem ficam muito nesse assunto, porque depois entra outra dinâmica lá do filho do porteiro e tal. Mas eu acho que é um... Rapidinho, deixa eu falar mais uma coisa. Tem muita gente na internet agora falando que homem de verdade resolve as coisas sozinho. Que homem de verdade não envolve a mulher nos problemas. Que homem de verdade... Tem muita gente falando besteira sei lá, na internet. Que a mulher gosta de homem que não faz ela se preocupar. 2025, gente. Pode até ter mulher que gosta disso. Mas é 2025. Mas ainda assim não é saudável. Não é que você vai chegar pra sua mulher e falar assim, estou desempregado, se vira, arranja um emprego pra mim, faz tudo. Não é isso. Mas a sua mulher precisa saber o que tá acontecendo na vida de vocês. Comunicação, gente. Comunicação é um pilar básico de um bom relacionamento. E se você tá estressado, se você tá preocupado porque você está desempregado e você não conta pra sua mulher, significa que você não pode contar com ela pra nada. Porque pra que ela serve? Por que ela tá na sua vida se você não pode conversar com ela quando você tá mal? Porque você não pode preocupar ela, porque você não pode deixar ela triste, preocupada. Não é assim que funciona. Casais dividem as coisas. Certo? Exatamente. Combinado? Tenham isso em mente, por favor. Bom, então, fazendo aquela ressalva de sempre, vejam esse filme muito bom, tá? E deixa um like aqui se você gostou do nosso vídeo. Compartilha para aquela pessoa que precisa refletir um pouco mais sobre esse assunto. Todo sábado a gente tem novos vídeos aqui no canal. A gente tem também alguns shorts com análise de séries. É só você dar uma procurada. E a gente se fala no próximo sábado. Até!